Uma decisão judicial envolvendo o povo Pataxó voltou a gerar grande preocupação no sul da Bahia. Segundo informações divulgadas recentemente, famílias indígenas receberam um prazo de 60 dias para deixar a área localizada na terra indígena Aldeia Velha em Porto Seguro. Mas o que aconteceu, o que essa decisão significa na prática e por que esse assunto está gerando tanta repercussão é o que a gente vai discutir aqui. Eu me chamo Aleph e você está no canal Pataxó. Antes de qualquer coisa, pessoal, eu vou deixar claro que eu não estou trazendo apenas a minha opinião pessoal. Eu vou me basear em informações divulgadas por órgãos oficiais e veículos de imprensa para que vocês possam acompanhar comigo exatamente o que está sendo informado. Então, segundo a MPI, que é o Ministério dos Povos Indígenas, eles lançaram uma nota oficial dizendo o seguinte: o Ministério dos Povos Indígenas acompanha com atenção a decisão da Justiça Federal de Eunápolis, Bahia, relacionada à Fazenda Santo Amaro, localizada em Porto Seguro, sobreposto terra indígena Aldeia Velha. A área de 1.275 hectares foi homologada em 2024 para posse e usufruto exclusivo do povo Pataxó. A decisão judicial fixou o prazo de 60 dias para a desocupação voluntária da área e prevê que, em caso de descumprimento, poderá ser requisitado o uso da força policial para o cumprimento da ordem. Continuando, a gente segue aqui. A medida decorre da decisão monocrática do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal no mandato de segurança número 39.846. A medida suspende exclusivamente em relação à empresa que ingressou com a ação judicial os efeitos do decreto de homologação da terra indígena Aldeia Velha e determinou a reabertura do processo demarcatório. O MPI entende que o caso demanda cautela institucional, considerando que envolve direitos territoriais indígenas assegurados pela Constituição Federal e a proteção de mais de 250 famílias que vivem na área há décadas. A decisão foi fundamentada em argumentos vinculados à tese do marco temporal, posteriormente afastada pelo próprio STF no julgamento do recurso extraordinário, que reconheceu a natureza originária dos direitos territoriais indígenas. Nesse contexto, o MPI já acionou a Advocacia Geral da União, a AGU, e a Procuradoria Federal Especializada, junto à Fundação Nacional dos Povos Indígenas, ou FUNAI, para a adoção das medidas jurídicas cabíveis, visando assegurar o direito dos povos Pataxó e a garantia constitucional que amparam os povos indígenas. Paralelamente, a pasta atua em articulação com a FUNAI, o Ministério Público Federal, a Defensoria Pública da União e os demais órgãos competentes para acompanhar o desdobramento do caso e construir soluções compatíveis com a proteção dos direitos indígenas. O governo federal reafirma seu compromisso com o processo demarcatório e seguirá adotando todas as medidas necessárias para garantir a proteção das comunidades indígenas e o respeito da Constituição Federal. Então aqui é a nota do MPI, é a nota oficial que foi soltada. Uma coisa importante é que essa não é uma situação simples. Quando a gente fala de território indígena, nós não estamos falando apenas de terra. Estamos falando de história, cultura, ancestralidade e da vida de famílias que possuem ligação com esse território. Agora aqui falando a minha opinião pessoal, como indígena Pataxó, eu acompanho esse assunto com um certo nível de atenção. Eu acredito que muita gente acaba vendo notícias como essa apenas como uma disputa judicial, mas para os povos indígenas uma questão territorial ela tem um significado muito maior. É um tema que vai envolver identidade, memória e continuidade da nossa cultura. Porque, por exemplo, como a gente pode ver na própria mídia indígena, são mais de 250 famílias que são afetadas por essa decisão. Então não é algo tão simples. Uma aldeia como essa, por exemplo, ela tem escolas indígenas, já tem postos de saúde, O que vai acontecer com essas mais de 250 famílias se elas tiverem que ser expulsas de fato desse território? E lembrando que é um território ancestral, então a gente tem essa ligação com a terra, a gente não tem essa visão de querer só ver o lucro, sabe? Então eu penso dessa forma, sabe, pessoal? Isso aqui é muito mais do que só uma disputa de terra. Isso aqui ele diz respeito à nossa própria identidade cultural mesmo enquanto povo Pataxó. Independente da posição de cada pessoa, eu acredito que esse é um assunto que merece ser acompanhado com muita atenção, principalmente porque estamos falando de decisões que podem impactar diretamente a vida de centenas de pessoas.
E eu queria saber da opinião de vocês, pessoal. O que vocês acham sobre esse caso? O que vocês pensam sobre a situação? Se surgirem novas informações ou novos desdobramentos, eu posso trazer atualizações aqui no canal. Mas eu preciso que vocês deixem aqui nos comentários se vocês querem ficar por dentro desse assunto, o que pode acontecer mais pra frente. E se você gosta de conteúdos relacionados ao povo pataxó, cultura indígena, as notícias que afetam principalmente os povos indígenas, se inscreve aqui no canal. Um abraço e até o próximo vídeo.